Bom dia, hoje vou falar sobre um tema que está sendo, sempre foi a dor mais difícil minha e também a das pessoas que eu atendo. A sensação de estar sozinha, a sensação de não ser compreendida. Marilene, bem-vinda. E por que eu escolhi esse tema justo hoje? Porque hoje é dia do meu aniversário, 62 anos, e é um dia assim que eu tenho certeza que a gente pode sair dessa prisão que a gente vive, dessa sensação de que a gente é obrigada a cuidar de todo mundo e de que ninguém ajuda a gente, né? Tem várias formas de falar, até na hora de fazer o convite para a live esse sábado, coloquei no grupo ontem, coloquei um título, hoje mudei o título que eu vou deixar aqui, porque é tão diferente assim, mas é tudo a mesma coisa, cada um sente do mesmo jeito, mas o jeito de falar é diferente, né? Rosângela, bem-vinda. Então eu coloquei o título agora, vou deixar aqui o título, né? Você cuida da família inteira, mas ninguém se importa com você, né? Vocês que estão aqui agora, ao vivo, vocês têm essa impressão também? Eu tô saindo, por isso que eu falei, foi um dos temas que mais mexeu comigo a vida toda. Eu não tinha clareza, eu não sabia dizer o que é, eu não sabia qual era a minha dor. Eu achava, minha vida é muito confusa, minha vida é muito difícil, eu não tenho dinheiro para fazer tudo que eu quero, é tanto problema para mim, um monte de coisa que eu pensava. E eu não tinha clareza para... Quando eu comecei a fazer terapia, mas depois vou aprofundar um pouquinho mais sobre isso, hoje as terapeutas me perguntavam, mas o que de fato te incomoda quando você tem que fazer tudo sozinha? Não conseguia dizer, eu não conseguia ter clareza o que de fato me doía lá dentro, né? Então vocês que me escutam, vocês que também têm diabetes ou vocês têm problema de falta de sentido na vida, né? O que de fato preocupa vocês? Por que vocês acham que vocês são responsáveis de cuidar de todo mundo? Eu, quando comecei a ser terapeuta, em 2021, eu tomei a decisão, eu vou ser a melhor terapeuta aposentada da medicina germânica. Foi esse o meu propósito. E acredito que já estou entre as melhores da medicina germânica, no sentido de ajudar pessoas com doenças crônicas, né? Mas tinha muita arrogância nisso, né? Por que eu quis ser a melhor? Porque tinha uma dor por trás disso. E quando a gente não continua buscando, lapidando a nossa dor, olhando por que a gente faz o que faz, a gente vai continuar chovendo no molhado. A gente vai continuar sem resultados. E eu sei que isso não é um caminho fácil. É uma ilusão que o mundo nos vende, que se o caminho é difícil é porque você está no caminho errado. Não, o caminho fácil é aquele que todo mundo faz. Deu uma dorzinha, toma dipirona. Ontem uma moça falando comigo, uma moça, eu digo 30 e poucos anos, disse que quando ela percebeu, ela estava igual todas as colegas do escritório onde ela trabalha. Sempre com dipirona na bolsa, porque as dores, quando vinham, já colocava dipirona na água, não tomava mais água pura se não era com dipirona, ou ansiolítico, ou algo assim, né? Então, esse jeito de fugir da vida, de querer fugir dos problemas e de nós mesmos, faz a gente pagar um preço muito alto. E ela começou a perceber que ela estava no caminho dos remédios, caminho das doenças. Cláudia, bem-vinda. Então, quando a pessoa não percebe que ela está tomando um caminho que vai levar ela para um sofrimento, e a maioria das pessoas não percebe. Não é só eu que não percebi. Obrigada a vocês que estão aqui ao vivo, obrigada também quem for assistir a gravação. Eu ainda tenho muita coisa assim, nossa, eu ainda estou nessa postura de querer me achar grande, de querer me achar melhor do que minha mãe. Acabei de gravar uns stories sobre isso, porque ontem uma mulher muito aflita, querendo que a mãe pedisse ajuda para mim,
Faz tempo que ela está com essa luta, querendo convencer a mãe a se tratar comigo, né? Digo, não é por aí. Lilian, bem-vinda. Então, quem vem assistir minhas lives é porque já entendeu que nossa mãe vai se tratar se ela quiser se tratar. Mas a gente tem que ficar no lugar de pequena e parar de querer fazer nossa mãe se tratar. A gente precisa parar de querer que todo mundo queira se tratar com a gente. Fernanda, bem-vinda. Então, a gente é muito arrogante quando a gente quer que todo mundo venha, que a gente acha que só a medicina germânica é bom, que só a terapia que eu trabalho é bom. Isso é arrogância, é querer ser maior do que Deus. E qual é o resultado quando a gente se acha muito grande? É o fracasso. Porque não existe uma única verdade no mundo, não existe uma única ciência completa no mundo. Medicina germânica precisa da medicina convencional. Medicina convencional sem as ciências integrativas também está perdida. Bom dia! Obrigada a vocês por estarem aqui. Hoje é dia do meu aniversário. O único compromisso que eu não cancelei, que eu não desmarquei, foi fazer essa live, né? Estar hoje de manhã preparando a live e também amanhã de manhã vou estar fazendo um encontro na comunidade gratuita. A Michelle está lá na comunidade, muitas de vocês estão lá. Amanhã às 8 horas vou fazer uma apresentação sobre endometriose na medicina germânica e 2 pessoas que eu atendi recente que se trataram comigo sobre da endometriose, né? Obrigada, Gláucia, pelos parabéns, obrigada, Fernanda. Muita gente já me mandou no privado, alguns eu consegui responder, alguns ainda não. Obrigada, Michelle, também, né? Então, o dia do aniversário é o dia da gente parar de achar que a gente é obrigada a cuidar de todo mundo. Por isso que eu me dei feriado hoje. Quando eu era funcionária pública, dia do feriado, do aniversário era o dia de folga no nosso município aqui. O que eu fazia no dia de folga? Faxina da casa, pagar contas, resolver problemas. Eu não conseguia pegar o dia para mim, para ficar sozinha comigo. Hoje eu vou pegar o dia para passear com minha filha hoje à tarde, fazer coisas que eu não costumo tirar tempo, aproveitar uns presentes que a vida me dá, né? Então a gente cuidar da gente e parar de cobrar que os outros se importem com a gente vai dar resultado muito melhor. A gente se priorizar. Então, como a gente vai se cuidar melhor quando a gente está se sentindo que ninguém se importa com a gente? Porque eu escolhi esse tema? Porque é o que todos me mandam. Quem está com diabetes, quem está infartando, as pessoas vêm com a queixa: o médico não está nem aí para mim. Por que o médico estaria aí para você? Ele não é teu pai, nem tua mãe. Ele não é você, ele não está no teu corpo, ele não sabe o que se passa. Quem tem que estar aí para você? É você mesma, você mesmo. Então, quando o médico, quando o terapeuta, quando ninguém se importa com você, é porque é certeza que você não se importa com você também. Tá difícil me concentrar aqui, que tá entrando muitas... Meu WhatsApp está silenciado, mas as mensagens aparecem, né? Então, quando a gente não se importa com a gente, o marido trai, os filhos não estão nem aí, os filhos nem lembram. Dia do aniversário é um dia de tristeza. Para mim sempre era um dia triste, um dia de sofrimento. Nossa, como minha vida é difícil. Eu tô fazendo 50 anos e, meu Deus, olha o buraco que eu tô. Para que viver? Eram essas perguntas que eu me fazia. Lilian, obrigada pelos parabéns. Porque eu estava totalmente na posição de infantilizada, de impotente, de coitada, de sofredora, né? Todo esse papel de me vitimizar pelos problemas, porque os homens são todos iguais, eu tenho que fazer tudo, né? Então, isso é o comum de todas as pessoas que chegam na diabetes. Vocês que estão aqui não precisam contar os podres de vocês, né? Mas, com certeza, vocês têm muitas queixas internas. Eu fiz tudo isso e a pessoa
quando eu precisei, ninguém lembrou de mim. É só a gente olhar para fora quando as pessoas falam: nossa, eu cuidei de tantos netos, eu criei tanta gente. Olha, Lisete, lá do meu tempo de criança. Bem-vinda, Lisete. Então, quando a gente não gosta da gente, quando a gente não se importa com a gente, as outras pessoas também não vão se importar. Marli, Terezinha, bonitona, obrigada de estar aqui. Então, grande parte das pessoas com diabetes, elas têm essa certeza: ninguém se importa comigo. Aí eu sou uma pessoa sofredora, eu sou uma pessoa muito triste. Ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém me chama de meu amor. Tinha uns memes lá no meu tempo de escola. Obrigada, Lisete. Bom dia, bom dia. No meu tempo de escola, de primeiro a quarta série, eu lembro que tinha as figurinhas, assim, dizia a pessoa lavando o carro e o homem lá lavando o carro com todo cuidado, como cheio de amor por aquele carro, e a criança do lado, pensando: ninguém me ama, ninguém me chama de meu amor, ninguém fica me alisando como o meu pai alisa o carro, né? Então, tanta coisa que a gente, na infância, entende que ninguém me ama, ninguém me quer. Bem essas frases que nós que somos do tempo antigo, a gente tem muitas coisas assim que a gente aprendeu. Vera, saudade de você. Tava lembrando de ti ontem, como é que você tá? Então, quando a gente tem essa certeza de que ninguém se importa com a gente, a nossa vida vai virar uma caca. Vai virar um monte de complicações. E que tipo de caca? A gente vai estar sozinha, a gente não vai ter um marido amoroso com a gente, os filhos não estão nem aí pra gente. Essas linguagens a gente vai usar. E o dinheiro é certo que ele vai fugir, porque a vida em abundância, que fala também na Bíblia, no Evangelho de João 10, versículo 10, ele fala muito assim: está escrito, eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância. Eu fiz teologia, mas eu não entendia essa frase, essa afirmação. Como vida em abundância se eu só estou sofrendo, né? Ai, que bom que você tá bem, Vera. Também estou bem. Marilda, bem-vinda. Obrigada pelo maravilhosa. Então, a vida e a abundância que a gente tem, quando a gente sente que a gente tem vida em abundância, quando a gente que nossa vida é fluida, a gente não vai ter diabetes, a gente não vai ter depressão, a gente vai ter momentos de tristeza, a gente vai ter momentos de baixo astral, assim como a lua, assim como o sol. Eles têm hora que ficam escuros e tem hora que eles estão brilhando. Então, nós mulheres, se a gente achar que a gente vai sempre ter alto astral, sempre dar conta de tudo, a gente sempre é como um sol que vai salvar a vida de todo mundo, cuidar de todo mundo, a gente está querendo, por isso que eu falei antes que é muita arrogância. A gente está num lugar de arrogância quando a gente acha que a gente tem que cuidar da família inteira. A gente está se achando: se eu parar de brilhar, todo mundo morre. Isso é uma mentira que a gente se conta. Fique um mês, fique 2 meses, desliga o teu celular e fique totalmente off para ver quanta gente vai morrer porque você sumiu. Ninguém vai morrer por causa disso. Nem teus filhos, nem tua mãe. Ninguém vai morrer porque você parou de cuidar deles. Com certeza muita gente vai melhorar de vida quando você parar de sufocar. Então é uma coisa muito, muito fora do lugar quando a gente se acha que a gente tem que cuidar de todo mundo. Deixa eu ver o comentário da Selma. Bom dia, querida Silvina, sou amiga da Lisete, olha só. Prazer em conhecer você, sou consteladora e formadora de terapeutas sistêmicas, trabalho com as doenças numa visão sistêmica e é lindo buscar entender. Sim, olha que legal, Selma. Desde 2018 eu conheci a ciência sistêmica, né? Então, em 2018 para frente que eu comecei a sair do lugar de mulher daquele lugar assim, minha vida não vale nada, eu não tenho valor, ninguém se importa comigo.
Porque a frase que eu coloquei no título de hoje é a minha frase. A primeira coisa, o meu sentimento, eu não sabia dizer. Mas era assim, ninguém se importa comigo. Essa era a única certeza que eu tinha. Ainda essa semana eu estava falando com a consteladora que foi a primeira terapia que eu comprei em 2018, 2019. Paguei 10 mil, uma formação em grupo na área da constelação familiar. Essa semana eu chamei ela no WhatsApp, a terapeuta, agora está em Curitiba, né? Então, ela não fazia ideia o quanto minha vida tinha se transformado por causa desses empurrões que ela me deu. E eu só segui depois o caminho da medicina germânica porque eu ainda queria ser mais importante. Eu não me conformei dizer assim, nossa, uma consteladora faz bastante, mas medicina germânica que cura diabetes, medicina germânica que cura tudo. Então era por causa da falta de humildade minha que eu fui buscar a medicina germânica e continuei estudando as duas ciências, né? Mas como a medicina germânica tem alguns aspectos mais pontuais em relação às doenças crônicas, eu uso mais isso na minha fala, nos meus atendimentos, mas o sistêmico está sempre, não tem como, né? Porque o título de hoje é o sentimento de não pertencer, que era a minha dor lá da infância também. Eu achava que eu não era filha da minha mãe e do meu pai, mesmo eu sendo fisicamente igual a eles, né? Olha que bom que você também estudou. Toda consteladora estuda um pouco a medicina germânica. A Fernanda também fez uma formação de constelação e agora da germânica. Sou enfermeira e também de terapia intensiva, olha só. Então, olha quanta bagagem que vocês têm, né, Fernanda? Eu também conheci a Fernanda há poucos dias, né? Quanta bagagem, quanto lastro vocês têm para ajudar pessoas, né? E por que a gente não consegue ajudar as pessoas do jeito que a gente gostaria? Aí a gente pode dizer aquilo que eu escrevi, que eu fiz no Stories lá. As pessoas não querem a minha ajuda. Cecília, bem-vinda. Acho que a Cecília é minha prima. Olha que saudade de te ver, Cecília. É um sobrenome diferente por casamento, mas é sobrinha do meu pai, né? Então, a Cecília tem quase minha idade, eu acho. Comentário da Selma. Agora ajuda outras pessoas, então a doença foi uma bênção em sua vida. Sim, nossa, isso faz algum tempo que eu comecei a perceber isso. Se eu não tivesse entrado em depressão, em baixo astral, entrado na lua minguante, eu não teria conhecido a lua nova e a lua crescente, nem a lua cheia, né? Então, essa corrente de amor que a Selma está falando, né, de transformação, é o que a medicina germânica também ensina, a sistêmica também ensina. Nada vem por acaso, né? Então, se você sente que ninguém se importa com você, é porque você está buscando valorização no lugar errado. Você está buscando força, não naquilo que te fortalece, né? E qual é a doença que vem quando você acha que ninguém se importa com você? A anemia. Por que todos os idosos têm anemia? Minha mãe tratou de anemia desde quando ela tinha 60 anos. Ela já tomava medicação forte todo mês por anemia. Do que vem a anemia? Autodesvalorização. O que vem a leucemia? Autodesvalorização profunda. Eu não tenho valor. Então, se eu acredito que ninguém se importa comigo, é porque eu não estou me dando valor. Automaticamente, meu sangue vai virar água. Meu sangue vai mudar de composição. E na sexta de manhã eu atendi uma mulher que fez terapia para diabetes comigo, colesterol, 500 coisas, né? Toda pessoa diabética tem alteração cardíaca, tem os hormônios, tudo fora do lugar. E aí apresentei para ela no atendimento de sexta os exames novos que ela fez depois de 6 meses que ela não fazia, né? Aí eu digo assim, cuidado com o médico que você vai. Porque depende do médico que a pessoa vai quando ela está melhorando, o médico aumenta a medicação. Porque
como eu estava falando antes, a medicina convencional, se ela não conhece como funciona a nossa biologia, os médicos entendem que é doença quando a diabetes aumenta. E nós todos aprendemos isso. É a doença quando a diabetes baixa demais, aí é doença. Então, isso é uma coisa assim simples de entender, quando a gente entende mesmo o que acontece com a nossa biologia. Quando a gente está brigando muito, está brigando com o mundo inteiro, está com raiva porque ninguém se importa com a gente vai ter crises de hipoglicemia, pressão baixa, cansaço. Isso é fase ativa da diabetes, do colesterol, de muitas doenças, né? Então, o cansaço constante, assim, você nem trabalhou, mas você está cansada. Aquela falta de energia, precisar comer toda hora, porque senão fica tremelica. Muitas pessoas não sabem que essa necessidade de comer toda hora vem por causa da hipoglicemia, até que elas ficam sabendo que elas estão com diabetes. Então, a falta de conhecimento faz a gente começar a tomar remédio para baixar a glicose. E quando eu entendi com a medicina germânica que quando a glicose aumenta, é porque eu estou encontrando o meu lugar, é porque eu estou entendendo um pouco mais sobre mim. Aí comecei a ver, nossa, eu desmaiei a vida inteira por pressão baixa, a vida toda, porque eu tinha, minha pressão ia de 8/5, 8/3, 8/7, era essa minha pressão sempre. A minha glicose, 70, 60, 65, era a minha glicose. E eu achava, nossa, eu nunca vou ser igual a minha mãe, eu nunca vou ter pressão alta, eu nunca vou ter depressão, porque eu sou uma pessoa feliz, eu sou uma pessoa positiva, eu falo frases de afirmações. Tudo isso caiu pro buraco quando cheguei na menopausa, quando eu cheguei perto dos 50, né? Tudo isso, as máscaras que a gente usa enquanto a gente está na postura de forte, de provedora, de mãe que dá conta de tudo, que resolve toda a nossa vida, nessa fase a gente não se importa com os sintomas que vêm. Ah, tem um cansaço, não, mas eu tenho que trabalhar, não posso descansar hoje. Eu precisaria, tem uma febre, toma um remedinho de novo, tira a dor, toma um Dorflex, toma qualquer coisa que a dor some, né? E isso é quando a gente está na fase ativa da doença. E quando a gente chega na menopausa, que os sintomas começam a aparecer, a gente começa a acreditar que a gente ficou doente. E a gente continua cobrando, que as pessoas não nos dão valor. Então a gente fica cobrando do marido, né? Que o marido não dá valor. O que a gente faz quando o marido não dá valor? Pede separação. Semana passada, 2 clientes minhas que terminaram os atendimentos comigo mandaram mensagem: eu acho que eu vou separar, porque não tá dando certo o meu casamento. Sinto muito se você acha que separação é uma solução. O desejo de separar é só a ponta do iceberg, né? É como a gente enfiar a cabeça na areia, se afastar do companheiro, se afastar dos problemas e enfiar a cabeça na areia e fingir que tá tudo bem. Vocês que são do meu tempo também, vocês lembram quando a gente ia na escola? Eu estudei do 1º ao 4º ano só, depois eu fiquei 10 anos sem estudar, porque eu não preciso estudar, quem estuda fica burro, todas essas coisas eu falava, né? Então depois dos 18 anos que eu decidi voltar a estudar. Então eu fiquei desde os 11 até os 18 eu revoltada, não vou estudar. Não preciso estudar, porque eu queria trabalhar com meu pai na roça, né? Então, daí naquele tempo tinha muito, assim, tinha um livro que contava uma história de um avestruz, era o avestruz que coloca a cabeça na areia quando escuta um perigo, né? E eu vi aquela história lá dizendo que a gente não pode fazer isso, mas aquilo me dava tanta raiva, porque eu fazia isso. Eu tenho problemas, mas eu não consigo resolver. Deixa que a vida vai resolver. Aí eu ia dormir, eu comia mais um doce, eu fazia mais alguma coisa,
arrumava mais um outro trabalho, arrumava mais um curso. Eu fiquei a vida inteira estudando e trabalhando muito. Era um jeito de fugir, enfiar a cabeça na areia e não olhar para mim. E acreditar que num boom a vida vai se resolver. E a vida não se resolve num boom. Me contem aí, vocês estão muito silenciosas aqui. Eu acho que são todas mulheres que estão aqui, não estou conseguindo ver quem está aqui. Mas me contem, faz sentido para vocês? Vocês também ficam achando que a vida vai se resolver sozinha? Que alguém vai resolver? Ah, quando eu tiver dinheiro. Essa era uma desculpa que eu usava sempre. Daqui a 2 meses eu vou ter dinheiro para fazer o que eu tenho que fazer. Eu sempre falava isso para as pessoas. Esse mês eu não consigo comprar isso que eu preciso comprar, mas daqui a 2 meses o meu cartão vai estar liberado, eu não vou ter dívidas. E ó, dali a 2 meses eu nem lembrava o que eu tinha falado, porque eu já tinha mudado de projeto, já tinha mudado de ideia, já tinha gasto dinheiro de novo numa outra coisa aqui, nem lembrava o que, né? Então, eu não fazia planilha, eu não anotava minhas contas, eu não fazia projeto da minha vida. Porque eu achava que, eu não tenho dinheiro, então para que eu vou planejar alguma coisa? É a vítima. Quem não planeja, tu pensa que é fácil para mim hoje planejar 2026? Não é fácil, porque eu vivi 60 anos sem planejar e aprendendo que planejar é besteira se a gente não tem dinheiro. Só faz planos se tem dinheiro para gastar. Lá, vocês estão gostando? Eu suportei muito tempo o meu casamento. A gente fica suportando e não aprende o que precisa aprender. Eu também suportei os 2 casamentos e não queria aprender até quando afundou o segundo, que eu entrei mesmo no buraco e disse, meu Deus, se eu separar, aqui é uma cidadezinha pequena, todo mundo me conhecia. E o pensamento, eu perdia o sono, eu ficava a noite inteira sem dormir. Com dor nos pés, dor no corpo, né? Rinite, atacada, respirando e chorando. Eu disse, meu Deus, se eu separar, como eu vou sair pra rua aqui? Que jeito que eu vou sair? Eu gostava de ir em festa, gosto. Eu gosto muito de ir em festa de igreja, em festa, em bailes. Eu pensava, como que eu vou sair com minhas amigas e encontrar meu ex-marido lá com a outra, festando? E ele todo feliz e eu depressiva. Como que eu vou fazer isso? Aí fiquei mais uns anos no casamento sem separar. Mas era só isso que me segurava. Aí meu filho ficou doente com depressão, ficou com obesidade, meu filho só trancado dentro de casa, já tinha passado dos 20 anos. E eu queria que ele arrumava emprego, ficava 2 meses e ele conseguia ganhar conta de novo. Menino muito inteligente, muito capaz, mas ele se sabotava. Aí fui buscar ajuda na constelação familiar para ele, porque eu não tenho problema, mas o meu filho tem problema. Minha mãe, coitada da minha mãe. Minha mãe, coitada, ela só toma remédio, ela não quer ajuda. Minha mãe não quer fazer uma constelação. Minha mãe só quer se vitimizar. Todas essas coisas eu falava da minha mãe e do meu filho. E aí meu marido, então, nossa, ele só quer assistir televisão. Ele só quer ficar bebendo com os amigos, ele só se importa com futebol, ele não se importa comigo. E todas essas choradeiras eu fazia. Raquel, bem-vinda. Então, todas essas choradeiras, Michele também. Michele ainda não está diabética, né? Mas é terapeuta. Está fazendo muito sentido para mim, né? Que bom, Michele. Então, quando a gente fica nessas choradeiras, achando que, quando eu tiver dinheiro, eu vou fazer isso. Quando eu tiver um celular novo, vou começar a fazer live. Quando eu ficar mais aliviada, eu vou começar, quando eu tiver tempo, aí eu vou começar a fazer academia. Sabe que eu uso isso ainda? Essa semana eu decidi, eu parei de fazer academia faz 1 ano, porque eu não estava dando conta da minha agenda, porque eu ia para academia, fazer yoga, atender, fazer lives, preparar cursos, a comunidade, vida pessoal, 500 funções, né, dentro de casa. Aí eu falei, vou cancelar, travar, daí o ciclismo também, né, vou parar a academia por uns meses, depois eu volto. 1 ano e meio já passou, eu não voltei, vou voltar essa semana.
Então, se a gente deixa as coisas para quando a gente tiver vontade, para quando a gente tiver tempo, para quando a gente tiver dinheiro, isso não vai acontecer num passe de mágica, né? Então, esperar que o outro cuide da gente, que o nosso filho que cuide da gente, que o filho me... Nossa, quanta mulher eu vejo assim, eu era essa mulher também. Aí eu pego meu celular, agora eu tô usando o celular, não consigo, mas eu tenho meu computador, né? Qualquer coisinha eu precisava esperar meu filho ou minha filha chegar para eles me ajudar. Nossa, a tela apagou aqui, não sabia ligar a tela, não sabia onde que estava o F lá para ligar a tela de novo, né? Então tudo era dependência do filho e da filha. Do marido não podia contar porque ele não entende de tecnologia. Mas do marido eu reclamava porque ele não me ajudava nas coisas que ele pode ajudar. E ficava sem fazer o que eu tinha que fazer, o que eu podia fazer. Cuidar de mim, cuidar dos meus pensamentos, cuidar de mim mesma, né? Assim, no sentido de fazer o que está do meu alcance. Eu queria fazer coisas impossíveis, né? Em 2023, eu acho que foi em 2023, eu adotei no começo do ano a oração da serenidade, porque eu estava com muito estresse. Fiz um exame e meu cortisol estava acima do normal. Então eu já sabia o significado. Se meu cortisol não baixar, eu vou ter problema cardíaco igual a minha mãe, mesmo não tendo mais diabetes, né? Aí eu comecei a praticar todos os dias a oração da sabedoria. O que eu posso mudar e o que eu não posso mudar. Quem não conhece a oração de sabedoria, é só escrever no Google que tem muita explicação, né? Por quê? Porque nós, quando a gente fica doente, é porque a gente está querendo mudar as coisas impossíveis. Por exemplo, isso que eu gravei nos stories, a gente quer mudar a nossa mãe, a gente quer mudar nosso marido, a gente quer mudar nossos filhos. E eu tô fazendo terapia de casal também agora, porque meu marido quis, agora ele aceitou. Ele concordou que a gente de fato precisa de ajuda, né? Eu sempre sabia disso, mas precisam 2 para fazer terapia de casal. E quando ele pediu, eu disse, nossa, agora vai ficar bom. Mal sabia eu que eu estava na arrogância de novo em relação ao casamento também, né? Então, quando a gente quer fazer tudo certinho, a gente acha que o problema do casamento é do marido. Mentira. Casamento são 2 pessoas que estão fazendo coisas desequilibradas. Para você ficar bem num casamento, ficar bem numa sociedade, ficar bem numa amizade, ficar de bem com o filho, você precisa olhar para a tua responsabilidade, para aquilo que é teu. E eu estou descobrindo com a minha terapeuta que tem muita coisa que eu estou me vitimizando ainda. Estou na postura de arrogante, de querer fazer coisas que ainda não aprendi a oração da sabedoria, né? Então essa parte, gente, se a gente não aprender a ter sabedoria na velhice, na vida, qualquer idade da nossa vida, a gente vai ficar reclamando que ninguém entende a gente. A gente vai ficar vivendo presa na carência afetiva, na carência de dinheiro, na carência de tudo, né? Então, as carências que a gente vive, elas são só um reflexo de que está faltando algo em nós. Se eu não tenho dinheiro, se eu não tenho amor, se eu não me sinto amada, é porque tem um buraco na parte minha que está vazia, que está precisando ser preenchida com doença, que está precisando ser preenchida com comida, que está precisando ser preenchida com mente acelerada, né? Então, se a gente não olha pra gente, dizer assim, o que eu ainda estou precisando preencher, que parte minha ainda está vazia, a gente não vai encontrar equilíbrio na vida. Glaucia comentando, minha professora de constelação dizia que para um casamento não precisava de amor, e sim objetivos em comum. Sim. Então, um casal, que nem no meu caso e meu marido. Objetivos em comum é uma coisa bem difícil quando a gente se torna terapeuta, estuda, e o marido construtor com objetivos dele lá,
e eu com os meus. E a gente não consegue ter a mesma linguagem, né? Então não tem como ter objetivos em comum. Até a gente tem objetivos, mas aéreos. Iguais às pessoas que a maioria das pessoas que tem diabetes. A gente tem objetivos em comum. Quem disse que eles vão se realizar? Não vão. Se a gente não se aproximar mais. Porque os objetivos em comum, que nem a Glaucia comenta, tá tudo certo isso, Glaucia, né? Mas o objetivo em comum tem que ver. Eu tô dando passo hoje e ele tá dando passo, tá tudo caminhando, tá caminhando todos os dias em direção a esse objetivo em comum? Ou tá cada um no seu trilho ali, no seu, tipo uma ciclovia, com umas valas profundas dos lados, cada um em cima daquela pontezinha, caminhando sozinha, imaginando que o outro, que lá na frente vão se encontrar e vão ser felizes para sempre. Aí, objetivos em comum num casamento ou em sociedade também. Se a gente não tem objetivo em comum, a gente vai continuar reclamando que o outro sabotou a gente, que o outro nos trairou. Eu estou começando a desenvolver um projeto com mulheres aqui no Paraná, um projeto online, junto com uma mulher que é terapeuta, que é consteladora, e a gente vai fazer um trabalho em comum. Nós somos muito diferentes e a gente precisa todos os dias conversar para alinhar nossos objetivos em comum. Senão esse projeto de duração 1 ano e meio vai dar um buraco na água. E isso é automático, né? A gente não aprendeu a programar, não aprendeu a enxergar o outro como ele é. Quando a gente é diferente do outro, a gente quer se afastar. A gente não quer se aproximar e se integrar. E como a gente vai ter uma parceria, todo terapeuta, toda mulher precisa ter parceria, porque nós não somos pessoas isoladas. E isso tem muitas ciências que já provam que a dor maior da humanidade é esse isolamento. A gente acreditar que não precisa dos outros. Posso falar muito bem disso. Quem me conhece há tempo sabe o quanto eu era... não sei se eu deixava claro na minha fala, mas eu achava assim, não. Eu vou ser a melhor terapeuta. Eu não preciso descer do pedestal, né? Eu não preciso mais, eu já estou fazendo mentoria, já sei muita coisa, né? Eu achava, é só questão de tempo que eu vou conseguir ser reconhecida, mas aqui no chão eu não tinha resultados, eu estava me sentindo assim, imaginando que eu seria a melhor terapeuta, mas quando eu olhava para a minha realidade, é como se tivesse um vácuo muito grande. Aí a minha realidade estava aqui e a minha ilusão do que seria a minha vida estava aqui. E aqui no meio, um abismo intransponível. E isso começou a se preencher quando eu comecei a praticar yoga, 3 anos atrás. Ali eu comecei a entender que uma pessoa diabética que não aprende a respirar vai continuar acreditando que o nosso metabolismo está contra a gente. Aí, aquelas pessoas que têm muita insulina no corpo, muita glicose no corpo. Aí o que a medicina convencional fala e o que a gente acredita? As células estão fechadas e não fazem o trabalho junto. O que significa uma célula de sangue fechada? Por que ela não se integra? Porque a dona dessa célula, a dona desse sangue está assim. Ela não se integra. Ela não é uma pessoa integrada com ela mesma, né? Então, esse processo de sair da diabetes, ele não é impossível, mas a gente precisa se tornar uma pessoa única com a gente. Não pode ter o meu eu real aqui e o meu ideal aqui. Eu preciso aproximar. E o livro que mexeu, que eu já trouxe tantas vezes aqui, o livro que mexeu comigo é esse aqui, Quebrando o Hábito de Ser Eu Mesma. Porque a vítima em mim sempre achava que eu tinha a solução para tudo, mas os outros não queriam a solução que eu tenho. Então, em muitos sentidos, né? Eu estava na mesma postura do que eu coloquei aqui no título da live. Eu sei fazer muita coisa, eu faço de tudo, mas ninguém quer a minha ajuda.
Ontem eu participei de uma imersão, sábado e domingo, que a maioria dos terapeutas estavam lá, tinha 1.200 terapeutas, uma imersão online, e a maioria que estava lá era dizer como atrair clientes, como fazer as pessoas comprar o meu produto. Todas querendo a solução sem fazer a trajetória, sem fazer a jornada, né? Então, se você também sente que você cuida da família inteira, que você está sobrecarregada, e se você não fizer nada para mudar isso, você ficar esperando que os outros mudem, o teu futuro é o infarto, os problemas cardíacos. Porque de 6 a 9 meses de sobrecarga, o coração já começa a produzir colesterol, né? E o primeiro sintoma de que a gente está caminhando para problemas cardíacos é aumentar pressão arterial e colesterol. Esses são os primeiros alertas que o corpo manda, né? Aí a gente faz o quê? Toma remédio para pressão alta, toma remédio para colesterol, toma ansiolítico para tireoide e continua fingindo que o corpo não está avisando que você está indo para o infarto, né? Então, o mundo não nos ensina isso no piloto automático. A gente aprende isso quando a gente começa a olhar pra gente, assumir a responsabilidade pela vida que a gente tem, né? As pessoas compram quem a gente é enquanto vendemos um produto. Isso, Glácia, né? Então, se a gente é uma pessoa braba, a pessoa rígida, a pessoa que sempre acha que sempre tem razão, quem vai comprar um produto da gente? Não vão comprar, porque as pessoas querem ser vistas, as pessoas querem ser amadas. A Débora comentando, o Instagram não avisou da live. Não, o Instagram não avisa mais. A gente tem que ir lá procurar a pessoa no Instagram e ver que ela está ao vivo e entrar. Porque é a mudança, né? O Instagram é o dono da casa, ele avisa se ele quiser, né? Então, uma vez sempre vinha a notificação, agora a gente tem que procurar. É a vida assim. A gente as coisas não caem tudo no nosso colo, né? Então, enquanto o Instagram precisava de mais gente trabalhando, ele avisava. Agora ele é o dono da casa, né? Não é dono não, Débora. É assim. O Instagram faz, eles que são donos do canal. Franciele, bem-vinda. Então, o Instagram pode fazer as leis que ele quiser. A vida tem as leis que ela quiser. A gente precisa fazer a nossa parte, né? Assumir a responsabilidade por aquilo que acontece com a gente, né? Então, se a gente agora tá, número 11h44, horário. Número da minha casa, coincidências. Agora terminando aqui a live, né? Então, se a gente quer ter uma vida melhor, uma vida mais leve, uma vida sem doenças, a gente precisa olhar para nosso maior desejo. O que é nosso maior desejo? Ser importante, se sentir amada. Olhe para uma criança quando ela se sente amada, como ela é feliz. E nós, quando ficamos tristes, que desenvolvemos diabetes, que diabetes, a constelação familiar fala que é falta de alegria. A medicina germânica traz um pouco mais. Diabetes eu estou resistindo diante da vida que eu tenho. Então, a medicina germânica é bem pontual assim. Eu tô braba com minha vida, mas o que eu tô fazendo? Tô aqui empurrando a vida para frente. Eu tô empurrando do jeito que eu tô, eu não vou mudar, eu sou assim, e eu tô braba com a vida, então eu vou continuar empurrando, né? Por quê? Porque eu não me sinto amada. Eu sinto que eu não significo nada. Então, a gente aprendeu que a diabetes traz as doenças, que a diabetes faz as pessoas ficarem com problema nos pés, que a diabetes faz as pessoas terem problema de queda de cabelo, de obesidade. Tudo são mentiras que nos contaram. Que a diabetes é silenciosa, essa é a maior mentira. Porque toda pessoa diabética, antes de ter diabetes, teve muitos sintomas. Só que ela não aprendeu a escutar, né? Então, gente, obrigada a vocês que estiveram aqui comigo até agora. E vai ficar gravado, também vou baixar para pôr no YouTube, porque muita gente não tem Instagram. Mas
É importante a gente entender, se eu não quero ser uma pessoa diabética igual minha mãe foi, igual todas as minhas tias foram, se eu quero continuar com minhas pernas saudáveis e fortes até os 90 anos, que é o meu propósito, eu preciso exercitá-las. Eu preciso levar elas para academia para muscular. Mas mas exercitar não quer dizer que está prevenindo diabetes, tá? Essa é uma coisa assim que não dá para confundir. O exercício, a musculação faz a gente continuar forte, aproveitar a glicose que está no sangue para que ela fique na musculatura. Mas a glicose, para normalizar, é respiração. Eu sei que tem vários de vocês aqui que já praticam algo aqui nesse sentido, mas as células que não têm oxigênio não metabolizam. Então, a pessoa aqui, porque nós, por natureza, a gente não respira. A gente só fica aqui. A gente o ar nem chega no pulmão, né? Aí por isso que o corpo todo fica doente, né? Então, para solucionar a diabetes, precisa aprender a respirar diferente, precisa aprender a ter uma vida diferente e se sentir amada. Quem vai nos amar primeiro? Primeiro é a gente, né? Então, se você sente que não é valorizada pela tua família, por ninguém te valoriza, comece por você, se sentindo amada, né? Tenha um dia feliz, você também, Glaucia, obrigada, né? Estamos muito, muito agradecidos todos. Olha, vão fazer 5 anos em agosto vai fazer 5 anos que minha mãe faleceu, que eu decidi que eu poderia, sim, empreender como terapeuta, né? E não é do jeito que eu pensava, está muito diferente do jeito que eu pensava, está muito melhor do jeito que eu pensava. Eu achava que o caminho ia ser assim, eu vou começar, daí vou indo, de repente eu chego lá, sou a melhor terapeuta. Nada disso acontece. A vida é cheia igual o nosso coração, cheia de altos e baixos. Então, um dia feliz é um dia que a gente sabe aproveitar aquilo que a gente tem hoje. E não existe só dias felizes, né? Como a Glaucia colocou, para ter um dia feliz hoje. Com certeza, a minha meta, que eu tenho um post-it lá no meu espelho. O que eu vou ser hoje para ser mais feliz? Não é o que eu vou fazer hoje. Ô, Débora, bem-vinda, tô saindo aqui. Mas se fazer essa pergunta todos os dias, o que eu vou ser para ser feliz hoje? Não ser feliz aos 90 anos. Eu tinha essa meta. Quando chegar aos 90 anos, eu vou ser uma mulher saudável. Só que hoje eu estava brigando comigo, né? Gente, vocês estão chegando aqui quando eu estou encerrando. A Neuza, a Sandra. Mas vai ficar gravada aqui e muito agradecida. Um bom dia para vocês também.